Muita gente se queixa, né, num desconforto aqui nessa região e chega no consultório, eu tenho uma dorzinha aqui, eu vim fazer, ouvi falar que existe uma plaquinha para dormir, né? Eu quero fazer uma plaquinha para eu poder dormir, para ver se melhora. Quem já ouviu falar disso? Eu acredito que todos os colegas dentistas já se depararam com o paciente procurando uma plaquinha, né? A gente entende a linguagem, às vezes o paciente realmente não sabe o termo mais técnico, mas assim, o que eu sempre converso, que uma plaquinha é pegar, tirar da gaveta da plaquinha para o paciente e dispensar o paciente, isso não resolve problema de bruxismo e de ATM, né, gente? O problema de bruxismo, de ranger os dentes, ou a dor na TM, a dor muscular, dor facial, tudo isso merece uma atenção bem especial, merece um tratamento. Não é só uma simples placa mandada fazer e que chega, a gente já instala e já vai resolver. Não é bem assim. A articulação pode sim ter algum deslocamento, né? Porque ela é uma articulação. A articulação é quando tem o encontro de dois ossos e tem uma cartilagem entre elas. Pode sim ter um deslocamento nessa cartilagem, como pode ser esse sintoma doloroso, pode ser apenas assim uma contratura muscular um pouquinho mais forte, né? Então, com essa contratura muscular, o que acaba acontecendo? Acaba realmente sobrecarregando todo esse sistema, né? Toda essa parte facial, e a gente acaba sentindo o paciente mais tenso, com mais dor, às vezes usando mais remédios do que necessitaria estar usando. Então, por isso que muitas vezes o paciente chega no consultório e pede pra gente: eu preciso de uma plaquinha. Mas vamos combinar, né? Dentista, gente, ele entende que o paciente quer alguma solução para o problema, mas não é uma plaquinha que vai resolver. Às vezes a gente precisa fazer um diagnóstico um pouco mais completo, um pouco mais longo, com perguntas mais a fundo, se o paciente toma alguma medicação, por exemplo, alguns tipos de antidepressivo exacerbam essa questão do bruxismo, né? Alguns tipos de medicação, principalmente infantil, como Ritalina, aumentam essa questão do bruxismo. Então a gente precisa fazer uma série de perguntas, não só colocar uma plaquinha e dispensar o paciente. O tratamento da dor orofacial, que é essa dor que envolve toda esta região, pode sim incluir uma placa miorrelaxante, mas não é só isso. A placa miorrelaxante indicada que dentro deste tratamento é uma placa normalmente um pouco mais rígida, porque a gente precisa conseguir fazer alguns ajustes nessa superfície, de forma que todos os dentes toquem na superfície da placa por igual. Assim, a gente consegue distribuir melhor as forças. Seja bem-vinda aqui, olha quem está com a gente, Ana Paula Baruso, é uma fisioterapeuta aqui de Londrina, super reconhecida, com horários assim disputadíssimos, porque ela é uma fisioterapeuta especialista nessa questão de ATM, né? São poucos fisioterapeutas que têm esta área assim de dedicação há tantos anos. E a gente sempre conversa, né, que essa questão do tratamento da dor orofacial é muito multidisciplinar. Não adianta pensar que colocando uma plaquinha, pronto, nunca mais volta no dentista, está resolvido, né? Então a gente normalmente coloca essa placa, faz uma série de ajustes em várias consultas. Dependendo do ajuste dessa placa, a gente vai reposicionar ou não a posição da mandíbula, né? Às vezes precisa posicionar um pouco para frente por questão de deslocamento de disco articular, que é essa cartilagem que fica aqui, né, atrás, né, nessa articulação da TM. Às vezes não. Por isso, a gente precisa fazer um diagnóstico correto, que inclui exames. Primeiras coisas de tudo, além de uma boa anamnese, verificar quais medicações, os hábitos da pessoa, porque às vezes o bruxismo, mesmo com a placa, não melhora. Então não é ela que vai tratar. A gente precisa verificar o que está acontecendo. Talvez seja a medicação, talvez precise mudar essa medicação, talvez sejam os hábitos da pessoa, né? Hábitos de sono, ter o que a gente chama de higiene de sono, que é um sono mais regrado, um sono mais equilibrado, dormir mais cedo, ter um sono constante, não só de horas constantes, né? Mas um sono realmente restaurador. Para quê? Para ter essa qualidade de sono.
Junto com isso, a placa, como eu falei, a placa mio-relaxante, que não é qualquer uma. Tem que ser uma placa feita em acrílico, com a mordida na posição correta, desgastada na posição correta. Não é qualquer placa, gente. Por isso é um tratamento bem trabalhoso. Então, além de uma anamnese correta, descobrir possíveis causas, né, que estão levando a esse problema na TM, né, essa dor facial. A gente precisa muitas vezes desse tratamento multidisciplinar, envolvendo outros profissionais, como por exemplo a fisioterapia, alguns casos com fonoaudiologia, né? Toda essa área que mexe nessa musculatura pode sim fazer parte do tratamento, né? Não só uma placa. E muitas vezes uma mudança assim completa na atitude da pessoa em relação a outras coisas. Às vezes, aliás, muitas vezes, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, a pessoa já vai dormir tão tensa com essas notícias, com esse sobrecarga de informação que a gente tem, que algumas vezes, eu tenho falado até no consultório, assim, desliga um pouco a televisão, sabe? Tem coisas que a gente pode ajudar, tudo bem, mas se o que a gente não pode ajudar, a gente não precisa ficar o tempo inteiro conectado, principalmente vendo essas notícias que a gente tem visto hoje, né? Isso deixa as pessoas mais tensas, tende a dormir um pouco mais tensa, tende a dormir um pouco mais nervosa, e aí não tem placa que ajude, né? A gente realmente precisa de mais, um suporte maior. Se está relacionado também com ansiedade, por exemplo, uma consulta com um terapeuta, com um psicólogo ou nessa linha, pode ajudar a gente sim. A gente trabalha mecanicamente com a dor, com a posição dos dentes, mas o corpo humano é uma máquina completa, não existe só os dentes, tem a parte psicológica, né? Então, se a pessoa está muito tensa, muito preocupada, muito ansiosa ou passando por algum problema mais grave, né, familiar, o que pode ser preciso? Além da placa, um acompanhamento, né, psicológico para ter esse suporte. Existem também algumas medicações que podem ser necessárias, principalmente para iniciar o tratamento, medicações que possam promover assim, o relaxamento muscular. Isso daí pode ser um coadjuvante importante, né? E muita gente me pergunta, e o aparelho ortodôntico vai corrigir esse problema? Isso ainda em pleno ano 2020, existem profissionais que encaminham pra gente falando, coloca aparelho que resolve. Mas espera aí, gente, se já está num acompanhamento multidisciplinar, talvez ajude sim, talvez pode ajudar, mas o aparelho sozinho, colocar lá o bracket, o fiozinho, trocar, só isso resolver um problema articular ou um problema tensional, aí não funciona bem assim. A gente precisa, antes de tudo, entender o paciente por completo. Tá bom? Isso daí é muito importante, entender a fase que ele está vivendo e entender o que pode estar por trás dessa noite que a pessoa dorme tensa, não consegue relaxar essa musculatura num horário que era para estar tendo aquele sono restaurador, não, ela está apertando, ela está rangendo, né? E não está descansando. Isso tudo pode interferir sim nessa parte do bruxismo, né, e do apertamento dentário. Aqui na enquete que eu fiz nos meus stories, surgiram algumas perguntas muito importantes, muito interessantes, que eu vou dividir aqui com vocês, tá? Já respondendo as perguntas que as pessoas me fizeram. Aqui me perguntaram se ranger os dentes durante o dia é normal. Gente, ranger os dentes não é normal, nem durante o dia, nem durante a noite e nem em momento nenhum. Ranger os dentes não é normal. É uma descarga, talvez de um cansaço, ou de uma tensão, ou de alguma situação que você acaba descarregando ali nos dentes. E isso pode acontecer sim de dia, ou pode acontecer de noite. E nenhuma das situações é normal. Então é bom procurar sim o tratamento, até mesmo para a gente conseguir prevenir, para a gente conseguir proteger os seus dentes. O dentista tem um papel fundamental de fazer esse diagnóstico e orientar os pacientes e orientar aqui principalmente o tratamento da articulação, o tratamento dessa região multidisciplinar. Nem sempre o dentista consegue arrumar sozinho.
Mas assim, como são os dentistas que principalmente examinam as bocas das pessoas, os dentes das pessoas e verificam às vezes superfície gasta, você pode até não tratar essa área, mas você tem obrigação de identificar e orientar o seu paciente a procurar ajuda com quem trata. E daí, por exemplo, chega um paciente lá no consultório com essas queixas, o que eu vou fazer? Além de uma anamnese bem feita, perguntando sobre hábitos de sono, hábitos sobre medicamentos que tomam, né? Como a gente já falou, alguns medicamentos aceleram esse processo, até estimulam, inclusive em crianças. Então, a gente precisa saber todo esse conjunto de coisas para a gente poder orientar o paciente, né? E falar com segurança. No seu caso, a gente realmente necessita de uma placa miorrelaxante para o tratamento, ou, no seu caso, uma placa não é suficiente, a gente vai precisar sim da colaboração de algum colega de alguma outra área, tá bom? Isso é bem importante. Como eu já falei, as causas dos problemas, das dores miofaciais, né? Miofaciais em relação a músculo da face e dores articulares, estas causas a gente chama de multifatoriais, porque não é de uma causa só, não é só porque os dentes estão tortos, por exemplo, que você vai ter bruxismo ou vai ter esse problema de dor, né, articular. Não é a única causa, né? A questão tensional e ansiedade, problemas até mesmo neurológicos, que incluem inclusive algumas síndromes, né, podem estar relacionadas sim de uma forma bem importante. Então necessita de uma orientação, de um acompanhamento e a gente precisa identificar. Recentemente eu vou contar uma história para vocês. Recebi um paciente no meu consultório de apenas 17 anos com os dentes extremamente gastos, 17 anos. Eu tenho 21 anos de formada, gente. Um jovem de 17 anos com os dentes permanentes, extremamente gastos, todos os molares. Não é uma situação corriqueira, não é uma situação normal. Aí a gente fala, não, vamos pôr uma placa e está tudo resolvido. Não funciona assim. Eu preciso conversar muito com esse jovem e com essa família para entender os hábitos dele, os hábitos de sono, os hábitos alimentares, inclusive, para entender se toda aquela quantidade de dente que foi gasto, se só apenas o consumo de refrigerantes, vamos supor, ou de energéticos é o suficiente. E na anamnese eu descobri que esse jovem não usava energético e tomava muito pouco refrigerante. Então, o que pode estar por trás, né, de um esmalte tão desgastado? Então, a gente vai investigar outras coisas, vamos pedir para o gastro, ver se não está tendo um refluxo, se não está uma acidez maior na boca, né? Ou até mesmo existem algumas tendências, alguns trabalhos que estão sendo uma tendência muito recente de pesquisa, que estão tentando correlacionar até mesmo o bruxismo noturno ou diurno com refluxo gastroesofágico. Isso é uma tendência das pesquisas, sabe? Estão entendendo que talvez uma presença de um refluxo a hora que a pessoa está dormindo faz o cérebro pensar, bom, eu preciso fazer um tamponamento químico disso aí, então deixa eu ranger os dentes, produzir mais saliva para tentar neutralizar esse ácido. Então as pesquisas estão caminhando para esse lado, que talvez seja o caminho que a gente possa entender o porquê que um jovem, por exemplo, esse jovem, nesse caso do meu paciente, né, teve tanto refluxo, ou teve tanto bruxismo, né? Eu solicitei um exame no médico, né, no gastro, para ver questões de refluxo e úlceras gástricas e não teve nada, estava tudo normal. Então, nesse caso, com certeza não era refluxo. E a superfície gasta, a gente também tem que ter a delicadeza de parar e observar com atenção o seu paciente. Qual superfície que está gasta? É a interna? Será que é a interna mesmo? É o lado de fora? Porque dependendo do lado que está gasto o dente, a gente já tem uma ideia da onde que vem esse desgaste. As superfícies de dentro dos dentes estavam intactas. Isso significa que não é o caso, por exemplo, de uma bulimia, né? Onde a questão ácida da boca acaba desgastando todos os dentes. Ou não é o caso de um refluxo,
né? Talvez seja caso realmente do bruxismo, do ranger, talvez seja tensional. Vamos investigar a parte psicológica, vamos encaminhar o paciente para o psicólogo para conversar. Então, tudo isso, gente, então o tratamento envolve tudo isso que eu estou falando. Como que a gente vai conseguir fazer uma simples plaquinha tratar o bruxismo? É humanamente impossível. Tá? Humanamente impossível. A gente precisa do apoio de outros profissionais das áreas mais diversas possíveis, mas para a gente saber para quem que a gente precisa encaminhar, a gente precisa ouvir muito bem o paciente. Tem casos que é para o psicólogo, tem casos que a gente precisa encaminhar para fisioterapia, para melhorar a musculatura, a contratura muscular. Tem casos que não, que a gente precisa ir para o gastro, para ver se não está tendo um refluxo, alguma coisa assim, nesse sentido que faz o organismo trabalhar, certo? E tem casos sim que é o ortodontista. Por que não? Às vezes tem uma mordida cruzada muito acentuada, às vezes tem algum encaixe dos dentes que está muito inadequado e a natureza tenta de alguma forma encaixar esse dente e acaba gastando os dentes. Então, é uma das áreas sim. E sempre prestando atenção no conjunto. Nosso paciente é um conjunto de coisas. Eu sempre falo, não é uma boca andando, né? É uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se alimenta. A gente tem que prestar atenção em tudo isso. E por que não colocar a nutricionista nesse grupo, né? Se às vezes a alimentação que está ruim, está assim deixando a pessoa com sono muito agitado devido a alimentos muito estimulantes, quem sabe uma adequação alimentar não vai ajudar no sono dessa pessoa, certo? E ajudando no sono, vai melhorar a qualidade do sono, vai relaxar mais, vai diminuir a dor. Então, uma consulta para avaliar essa questão da disfunção da ATM, normalmente no meu consultório, quem me conhece, os meus pacientes sabem, menos de 1 hora não tem como, a gente tem que conversar e conhecer o paciente para saber diagnosticar melhor e encaminhar para as pessoas corretas, né? E a pergunta que eu fiz lá na minha enquete foi: você sabe a diferença de uma plaquinha e de um tratamento da dor orofacial, certo? Tem toda a diferença. A plaquinha é aquilo que um dentista que talvez não tenha a formação adequada, ou o conhecimento, ou o tempo, ou não sei, pega do protético, dá para o paciente e fala tchau, volta daqui 1 ano ou quando quebrar a plaquinha. Não é assim. O tratamento da dor orofacial é muito mais complexo do que uma plaquinha. A gente vai ter que fazer um diagnóstico, a gente vai ter que recorrer a colegas de outras profissões, né, para dar esse apoio para a gente tentar descobrir a causa desse bruxismo, até mesmo porque o tratamento em si, com a placa, ele é um tratamento paliativo, ele vai ajudar a proteger seus dentes, ele vai melhorar um pouco a sua dor, mas a gente não sabe dizer se a longo prazo isso daí vai perdurar. O ideal é a gente acabar descobrindo realmente a causa, né, para daí ter uma qualidade de vida no futuro bem melhor. Então agora vocês que estão acompanhando aqui já sabem a diferença de uma simples plaquinha para um tratamento de dor orofacial. O tratamento é muito mais complexo, é muito mais completo, demanda uma anamnese muito bem feita, demanda dedicação do profissional em ouvir o paciente, em perceber alguns detalhes que às vezes o paciente não sabe se esse detalhe é importante ou não. Ele não vai saber. O paciente é leigo, ele não sabe se tomar energético ou excesso de refrigerantes vai desgastar a superfície do esmalte, por exemplo. Ele não sabe se comer chocolate até 10h30 da noite, 11 horas da noite ou tomar café vai estimular demais a musculatura, o sono e vai dormir apertando. Ou, por exemplo, nessas noites de frio agora, né? O paciente às vezes pode não correlacionar que dormiu não muito agasalhado, né, com poucas cobertas, enfim, vai deixar essa área assim, ela vai ficar mais geladinha, não vai aquecer, vai predispor a uma dor, a uma contratura muscular que pode levar a uma dor. O paciente não sabe disso, a gente que tem obrigação de informar, certo? Então, gente, plaquinha para tratamento de bruxismo, aquela plaquinha que vem pronta, coloca, dispensa em 5 minutos, o paciente vai embora, não é tratamento para bruxismo, não é tratamento para dor orofacial. O tratamento, por exemplo, na minha área, tá? Na área da físio, na área da fono,
nutricionista, do psicólogo, enfim, na área, cada um entende da sua área. A gente só tem a obrigação de saber encaminhar quando necessário. Mas, na minha área, tá? Eu sou ortodontista com pós-graduação nessa área de dor orofacial. Eu trabalho muito com essa área há muitos anos. O que que a gente precisa observar? A gente precisa sim observar o encaixe dos dentes se tá ok, além de toda essa anamnese. E a gente, a partir do momento que a gente instala uma placa miorrelaxante, o tratamento, até essa placa estar ok, para o paciente ir para casa com ela prontinha, são muitas e muitas sessões de ajustes, muitas, porque a gente precisa fazer de uma forma desgastando ela, quase um trabalho artístico, lapidando de uma forma que a ponta de cada dente de cima toque da mesma forma na placa, na parte de baixo, de uma forma que distribua essa força da mordida que está tensionada, distribui nessa superfície de forma igual, porque só assim a gente vai conseguir promover um relaxamento da musculatura. Então, quando a gente consegue esses contatos adequados, que a paciente coloca a placa, dorme uma semana, 10 dias e já começa a sentir essa melhora, é porque a placa está adequadamente ajustada. Ai, mas aí o paciente me pergunta, bom, mas eu coloquei uma placa lá não sei aonde, que não teve nada disso, que foi fininha, colocou, funcionou? Sim, pode funcionar, com certeza pode funcionar, mas tira essa placa e vamos ver o que acontece. Às vezes teve algum deslocamento de disco que não foi, né, relocado, às vezes teve algum outro probleminha que não foi arrumado. Então não é simplesmente isso, tá bom? Então isso é uma informação bem importante que eu, assim, na minha área, eu achei muito importante trazer para vocês como informação, tá? O aumento de placas miorrelaxantes nessa fase de pandemia no meu consultório aumentou muito, bastante, porque as pessoas estavam, principalmente no início da pandemia, né, naquele mês de março, abril, as pessoas estavam muito tensas, então essa tensão acaba, a pessoa dorme travando, acaba gerando uma sensibilidade em todos os dentes. Então, às vezes a pessoa me procurava por causa da dor no dente, ela não tinha noção que podia ser isso aqui. Ou às vezes o paciente me procurava, por exemplo, por encaminhamento do otorrino, porque ele sentia uma dor nessa região, achava que era o ouvido, às vezes até com zumbido ou com surdez, uma leve surdez no ouvido, e procurava o médico otorrino, né? Tá certo, tem que investigar, tem que ver o que é. E o médico examinava, fazia de todos os exames e não encontrava o motivo. Às vezes podia ser essa parte, essa região que estava mais travada. Enfim, essa questão da dor articular e da ATM é realmente multifatorial, merece a nossa atenção e não é uma simples plaquinha que trata. É um tratamento, muitas vezes, assim, com muitos profissionais, né? E a gente tem obtido resultados muito bons quando a gente consegue fazer o diagnóstico correto do motivo, o porquê o paciente está mantendo a mordida, né, mais travada ou rangendo os dentes, tá bom? Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Só dá um oizinho aqui, dá um ok para mim, tá? Se tiver alguma dúvida também, né, podem perguntar, se não aqui, podem me chamar em inbox depois. Outra pergunta que me perguntaram, não, que me passaram aqui no meu feed, né, na enquete que eu fiz para uma paciente muito querida, inclusive, e me perguntou: chorar à noite e acordar de manhã com dor no rosto é normal? Gente, primeiro que chorar, né, às vezes é normal, todo mundo tem os seus dias, não é? Não pode, claro, chorar todas as noites. Aí, de repente, pode precisar de uma ajudinha de algum profissional para estar cuidando dessa parte, tá bom? Mas o acordar com dor no rosto, sim, pode ser normal, porque pode ser uma questão de tensão muscular ou alguma situação mais tensa que você viveu, né? Envolvendo toda essa questão. Então, justamente acaba apertando um pouco a musculatura, travando a musculatura e pode ser normal, sim. Tá? Mas o importante é investigar, não deixar que isso se repita, certo? E cuidar muito dos nossos pensamentos, de tudo que a gente pensa, das nossas atividades diárias e gastar a nossa energia com coisas positivas e boas, né?
porque tudo isso vai refletir depois na nossa hora de sono e a gente precisa ter um sono restaurador, precisa ter um sono bom para acordar sem dor, para acordar disposta, inclusive para ter uma relação boa com as outras pessoas que vivem à nossa volta, não é? Então, quando a gente fala assim de tratamento da dor orofacial, eu estou falando muito mais que colocar uma plaquinha. Eu estou falando de melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o relacionamento com as pessoas, melhorar você ficar mais calma, mais tranquila, dormir bem, não sentir dor, melhorar a sua relação com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, certo? E isso daí é muito importante e muito necessário nessa fase, né? Que estamos todos em casa, muitos fazendo home office, então o dia todo, é muita coisa em cima da gente e chega à noite, gente, a gente tá tenso, a gente range os dentes e não descansa, e a musculatura fica cansada e acorda com dor mesmo. Então, vamos cuidar da gente, vamos cuidar da nossa qualidade de vida, tá certo? Eu vou... Hoje, eu acredito que seja esse o recado que eu queria passar para vocês. Eu vou estar aqui com certeza para responder as perguntas de vocês. E foi um grande prazer fazer mais essa live informativa para todos vocês que seguem a gente aqui, tá bom? Um abraço e até mais!